sem mais delongas, abrimos as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos. Iniciamos hoje, com a graça do nosso bom Deus, uma nova série expositiva do livro do Evangelho de Marcos. Ainda não preguei aqui na igreja uma exposição no Evangelho inteiro, a primeira vez que pregarei em um Evangelho. E eu tenho certeza que o Evangelho de Marcos tem muito a nos ensinar e muito a acrescentar à nossa vida. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. A nossa igreja é uma igreja firmada na Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você vai ver que nessa igreja, tudo quanto ensinamos, tudo quanto cantamos, está fundamentado nas Escrituras. A Bíblia é autoridade. Assim como no Brasil, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos a Bíblia como a nossa Constituição celestial, digamos assim. Ela é a palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, quero que você abra, por favor. Lá no capítulo 8, é uma mensagem introdutória hoje. Eu quero apresentar aos irmãos esse Evangelho. E o que é bacana no Evangelho de Marcos é reconhecermos que Marcos, o nome dele é João, chamado Marcos, ele é conhecido como teólogo da cruz. Eu espero que essa noite você compreenda um pouco mais desse personagem central, que escreveu, aliás, esse Evangelho. O personagem central é Jesus. Então, abra lá no capítulo 8 de Marcos, versículo 30 a 35. Eu procurarei ser breve, mas eu peço que você preste muita atenção à mensagem dessa noite. Não se distraia. Eu peço que você não levante, não converse, não fique olhando nas redes sociais, mas dê toda a atenção à mensagem da palavra de Deus. Vamos orar. O convido a fechar seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, que a igreja está reunida nessa noite para prestar culto ao Senhor. Nós já falamos muito, ó Deus. Nós já cantamos, nós já celebramos duas ordenanças que o Senhor designou à igreja. E agora rogamos a Ti que Teu Espírito Santo nos fale de maneira clara aos nossos corações. Ó Deus amado, a apresentação deste Evangelho, a exposição da mensagem desta noite seja edificante, seja, Deus, transformadora e alcance a mente e o coração de todas as pessoas que estão conosco nessa noite. Que eles possam, ó Deus, realmente ficar maravilhados com esse Evangelho tão belo da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Vamos então, Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. A exposição não será desse versículo, mas eu faço como um versículo chave. Se você deseja compreender um pouco das implicações éticas de Marcos, esse versículo é importante. Vamos lá, Marcos capítulo 8, 34 a 35. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. O que Marcos registra? Você encontrou? Vamos lá. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. É impressionante, queridos, olharmos para essa palavra de Jesus Cristo. Quem está falando é Jesus. E o Senhor Jesus, de maneira muito clara, Ele diz: se alguém quer vir após mim, falem comigo vocês, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus é quem diz essas palavras. Jesus, Ele diz essas palavras a todos aos discípulos. Ele diz essas palavras a uma grande multidão. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós reconhecemos que Jesus deixou uma grande comissão. Jesus deixou uma missão a todo aquele que nele crê. Ele ordenou
discípulo em todas as ações estava sendo cabalmente cumprida, não somente pelos apóstolos de Cristo, mas por todo novo convertido, por todo aquele que ouvia o Evangelho, cria no Evangelho, rendia-se a Cristo Jesus, era uma testemunha viva. É impressionante olharmos para esse Evangelho de Marcos. Sabe por quê, queridos? Quando esse Evangelho foi escrito por Marcos, nós estamos há 35 anos após a ressurreição e ascensão de Jesus. Preste atenção nisso. Estamos cerca de 35 anos após a ida de Jesus aos céus. E 35 anos após a ressurreição de Jesus, o mundo de sua época já havia sido evangelizado quase que na sua totalidade. É impressionante olharmos o quanto que uma pessoa, um povo, uma comunidade que se coloca fielmente seguindo a Cristo Jesus, cumprirá e fará discípulos de Jesus. No entanto, meus queridos, eu quero que você preste atenção no que haverei de dizer. Preste atenção nisso. Há um alto custo para seguir Jesus Cristo. O preço é alto, o custo é alto. Quando nós olhamos para as próprias Escrituras, nas palavras de Jesus Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, bem como também no próprio testemunho de Marcos, e no livro de Atos nós vamos reconhecer que no primeiro século, isso olhando para a história, olhando para os livros de história, no primeiro século milhares de discípulos de Jesus foram martirizados. Pense aí você. A expansão do Evangelho de Deus no mundo custou muito caro. Para que o Evangelho chegasse até nós hoje, aqui em Pompeia, custou a vida de milhares de pessoas que foram mortas porque creram, seguiram e obedeceram a Jesus Cristo. Para pensar um pouco nisso. Se hoje estamos aqui ouvindo da palavra de Deus, é porque no passado homens e mulheres creram naquilo que cremos hoje. E a Bíblia nos mostra que o primeiro mártir da fé cristã foi Estevão. Estevão foi apedrejado pelos líderes judaicos da religião judaica. Pedro, ele foi apedrejado porque ele anunciou de uma maneira irrefutável, inegável, inconfundível, que Jesus Cristo era o Messias esperado. Os líderes religiosos mandaram apedrejar a Pedro, aliás, a Marcos. E também nós temos, a Bíblia nos apresenta aqui no primeiro século ainda, o primeiro apóstolo de Cristo Jesus a ser apedrejado foi Tiago. Tiago, ele é apedrejado, ele é martirizado, não apedrejado, mas ele morreu ao fio da espada. Ele foi martirizado por ordem do rei Herodes. Isso encontramos em Atos capítulo 12, versículo 2. Por que eu apresento isso a vocês? Por que é importante para nós, quando falamos do Evangelho de Marcos, reconhecermos que é um alto custo, reconhecermos que é penoso, reconhecermos que é necessário a renúncia, porque, meus queridos, nos primeiros séculos, seguir a Jesus Cristo significava estar pronto para morrer por causa de Jesus. No primeiro século, no segundo século, no terceiro século, nós temos o testemunho da história que nos mostram milhares de cristãos sendo mortos. E é impressionante notarmos que quando Marcos escreve este evangelho, ele está com Pedro em Roma, está bem próximo do mandato de Nero para incendiar Roma e acusar os cristãos de terem cometido esse crime. Por isso que essa noite é importante que nós compreendamos algo muito importante quando olhamos para o Evangelho de Marcos. Reconhecermos que seguir a Jesus implica em um alto custo, implica em muitas renúncias. Seguir a Jesus no primeiro século e nos séculos vindouros
significava estar pronto para perder o emprego, significava estar pronto para perder a sua casa e perder os seus bens. Imagine você batalhou a vida inteira, e você deu o seu suor, você deu o seu sangue, você fez horas extras, você realmente se dedicou ao seu trabalho, e porque agora você crê em Cristo Jesus, você será perseguido, sua família será morta, e você vai perder a sua casa. Os cristãos no primeiro século passaram por isso, e não só no primeiro século, mas a história comprova que de tempos em tempos a igreja de Jesus passa por essa situação. Atualmente a igreja passa por isso lá nos países do Oriente. Tem muitas situações de perseguição aos cristãos. E o que nós precisamos então compreender acerca de Marcos? Quando nós olhamos para este homem, primeiramente precisamos reconhecer que João Marcos é o autor e ele viveu intensamente o Evangelho de Deus. Ele foi um homem privilegiado, ele foi um homem que conheceu Jesus Cristo pessoalmente, ele olhou nos olhos de Jesus, ele tocou em Jesus, ele conhecia Jesus, e não somente a Jesus, mas também ele teve o privilégio de conhecer os apóstolos de Cristo Jesus, privilégio este que ainda nós não temos, mas nós somos mais bem-aventurados porque nós não vimos e cremos. E aí, queridos, quando olhamos para João Marcos, autor deste evangelho, uma testemunha ocular do ministério de Jesus, ele veio de uma família rica no primeiro século. Ele é uma família que tinha muitas condições. Ele era um judeu, uma família judia. E algo interessante a observarmos é que a família dele fez parte ativa do ministério público de Jesus e do início da igreja cristã. Nós precisamos olhar para isso e ver que João Marcos ele foi um homem, sem dúvida alguma, privilegiado. O seu privilégio de conhecer pessoalmente Jesus Cristo e os apóstolos não o isentou de sofrer na própria pele pelo custo de ser discípulo de Jesus. Você está prestando atenção? Você está entendendo o que está sendo dito? Ter tocado em Jesus, ter tocado nos apóstolos, ter caminhado com eles, não o isentou de sofrer. E aí, meus amados irmãos e irmãs, o que é impressionante no Evangelho de Marcos é reconhecermos uma verdade inegável. Quando você lê o Evangelho de Marcos, eu quero desafiá-lo a fazer essa leitura ao longo da semana, uma leitura maravilhosa. É muito gostoso o Evangelho de Marcos, sabe por quê? É um evangelho pequenininho, só tem 16 capítulos. Este é o primeiro evangelho a ser escrito. Quando Lucas escreve o seu evangelho, Lucas utiliza-se das informações de Marcos. Ele diz isso no capítulo 1 de seu evangelho. Não somente Lucas usa o evangelho de Marcos, mas também o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas. Há elementos muito similares à narrativa apresentada por Marcos. E o que você vai perceber na leitura do Evangelho de Marcos é algo impressionante. Você vai perceber o quanto que o pavor, o quanto que o medo, o quanto que a insegurança faz parte desse Evangelho. Marcos consegue registrar os sentimentos humanos que os discípulos tiveram. Portanto, o pavor, o medo e a insegurança fizeram parte do processo do discipulado da vida de Marcos. Meus queridos, paremos e pensemos um pouco acerca de nós. Vejamos a nossa caminhada como discípulos de Jesus Cristo. Quantas vezes você já sentiu medo de posicionar-se biblicamente? O que vão pensar de mim? Mas se eu não mentir, se eu não roubar, se eu não corromper, se eu não for corruptor, eu não vou adquirir alguns benefícios. Que insegurança? Será que eu vou perder meu emprego porque eu estou fazendo aquilo que é certo? Será que eu vou conseguir alcançar a meta de vendas se eu agir de uma maneira cristã, ética? Será que o meu namorado não vai terminar comigo, meu namoro, porque ele quer ter relação sexual comigo e eu, como uma pessoa cristã, eu vou me guardar para o casamento? Aliás, se eu sou uma pessoa cristã, eu não devo namorar um incrédulo, porque eu já estou indo contra a palavra.
E aí então, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, encontramos no Evangelho de Marcos aquilo que é muito pertinente à nossa própria caminhada. E algo interessante, sabe qual que é, queridos? João Marcos, embora tenha sido uma testemunha ocular do ministério público de Jesus, embora tenha caminhado com Jesus e os apóstolos de Cristo, ele, após a ressurreição, ele, quando sai com Paulo e Barnabé, a igreja em Antioquia envia Paulo e Barnabé a primeira viagem missionária. Sabe o que Marcos faz? Marcos, ele abandona o apóstolo Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Marcos, ele caminhando com Paulo e Barnabé, quando eles estão seguindo as cidades, proclamando o Evangelho, e na cidade de Pafos, quando o apóstolo Paulo tem um embate, tem uma discussão, tem um momento de confrontação com o mágico Elimas, e aquele momento da confrontação, de um momento de choque, João Marcos ele fica com medo, ele fica inseguro, e por causa da insegurança e do medo, ele abandona Paulo e Barnabé e não prossegue na viagem missionária. E é tão verdade que nas próximas cidades, a caminho dessa viagem, o apóstolo Paulo é apedrejado e é considerado morto. Meus queridos, seguir a Jesus Cristo custa alto. Eu quero que você entenda isso nessa noite em nome do Senhor Jesus. João Marcos ele é considerado como um teólogo da cruz, a obra suficiente, cabal, perfeita que Jesus realizou. Mas é também o teólogo da cruz, porque ele nos mostra que como seguidores de Cristo Jesus, nós temos a nossa cruz a carregar, não para sermos salvos, não para conquistarmos o céu, não, porque já somos salvos, já somos conquistados por Deus, já somos regenerados pelo Senhor, mas existe o custo do discipulado. Não é fácil seguir a Jesus fielmente, é preciso renunciar à própria vida. E o desentendimento entre Paulo e Barnabé, meus queridos, é tão grave, tão sério, sabe por quê? O apóstolo Paulo fala para Barnabé: Barnabé, vamos voltar às igrejas que nós plantamos. E Barnabé fala: beleza, Paulo, eu vou contigo, mas eu quero levar João Marcos, eu quero levar o meu primo. E Paulo falou que de maneira nenhuma, João Marcos é um covarde. A Bíblia nos diz, queridos irmãos e irmãs, que a discussão entre Paulo e Barnabé foi tão séria. Lá em Atos capítulo 15, 36 e 41, fala assim, versículo 39: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo a igreja. O que nós temos aqui é realmente Marcos como homem de carne e osso. João Marcos, ele teve medo, ele viu o desafio da viagem missionária, ele viu que era muito sério seguir a Jesus, e ele teve medo. Quantos medos você tem tido? O que tem impedido de seguir a Jesus Cristo fielmente? Que em nome de Cristo Jesus você possa identificar isso, confessar isso para Deus, pedir perdão a Deus e ser um discípulo fiel do Senhor. Mas algo que é interessante, algo que é muito belo, embora tenha havido essa discussão, esse desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé, e Paulo não aceitando mais João Marcos, a Bíblia vai nos mostrar que Marcos não permaneceu um covarde. Ele não permaneceu como um discípulo covarde, mas ele amadureceu, ele cresceu espiritualmente e se tornou um gigante da fé. Oh, glória! E pensam, como é bom vermos isso, sabe por quê, queridos? Na minha caminhada cristã, talvez também na tua caminhada cristã, você tenha se considerado uma pessoa covarde, negou a Jesus, teve vergonha de Jesus, assim como João Marcos. Mas houve aquele momento que Deus, por sua graça e misericórdia, te pegou, te restaurou, e você se arrependeu, você se reconciliou com o Senhor. Ou seja, o que nós temos que perceber é que o propósito de Deus é que todos nós sejamos seguidores fiéis de Jesus, que não tenha medo, e nós podemos sim ser os servos aprovados por Deus. Mas como é que Deus tratou a vida de Marcos? Primeiramente, Deus usa quem para tratar a vida de Marcos? O seu
primo Barnabé, no momento de fragilidade, no momento em que João Marcos estava debilitado espiritualmente, no momento em que ele carecia de um consolo, de um amparo, de uma exortação, de um encorajamento, porque ainda era fraco na fé, ele teve Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e sem dúvida Barnabé acompanhou Marcos e o ajudou no seu crescimento espiritual. Mas não somente João Marcos teve Barnabé, e o que é impressionante é que após ser fortalecido por Barnabé, ajudado por Barnabé em sua fragilidade, Deus vai usar a vida de Paulo, e Paulo, ele sem dúvida ajudou João Marcos a ser um guerreiro da fé, um homem muito mais destemido, um homem muito mais realmente audacioso. E aí então Deus usou Paulo para tratar a vida de Marcos, Deus usou Barnabé, Deus usou Paulo, e também Deus ele vai usar a vida de Pedro. Já Marcos, um crente, um servo de Jesus amadurecido. Meus queridos, é impressionante olharmos os estágios do crescimento espiritual da vida de Marcos. Um novo convertido, inseguro, com medo, inconstante, recebeu a ajuda de Barnabé, amadureceu na fé, cresceu na fé, se fortaleceu, caminhou com Paulo, e com Paulo se tornou um grande guerreiro, caminhou com Pedro já numa maturidade espiritual incrível, e caminhando com Pedro, ele escreve o Evangelho. É extraordinário isso. Sabe por quê? Porque isso nos mostra, queridos, que em nada, absolutamente nada, é diferente conosco. Na nossa caminhada cristã, há momentos que nos achamos tão fragilizados, há momentos que achamos que vamos entregar os pontos, há momentos que achamos que não vamos conseguir caminhar, mas Deus levanta Barnabés em nossa vida, que nos ajudam, nos auxiliam. E na caminhada cristã, Deus também levanta homens como Paulo, que nos ajudam a ser muito mais audaciosos, intrépidos. E também Deus usa homens como Pedro, já no estágio de maturidade espiritual muito mais desenvolvido. É muito importante, meus irmãos, que vejamos isso. Então o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para quem que Marcos escreveu? Ele escreveu para os novos convertidos do Império Romano, que já estavam sofrendo perseguição. Lembra-se que eu falei? Em torno do ano 65, esse Evangelho foi escrito, 64, 65, e os cristãos em Roma já estão sendo perseguidos. João Marcos escreve as experiências reais de medo, de insegurança, de dúvida, de incompreensão que os apóstolos de Cristo viveram, mesmo Cristo estando com eles. Isso é muito importante, nós vamos ver isso nessa caminhada, ao longo da exposição desse livro. Vocês verão isso, é muito bom. Por isso que eu falo a você nessa noite, não falte domingo que vem, venha e traga mais um, porque vai ser muito bom caminharmos o Evangelho de Marcos e nos identificarmos com esse Evangelho. Por isso que o Evangelho de Marcos, como nenhum outro Evangelho, consegue expor em altíssima nitidez, em 4K. É 4K, irmãos. Você vê em 4K aquilo que os apóstolos de Cristo Jesus viveram, o quanto que também eles sofreram, e o que significa perder tudo para seguir a Jesus. Por isso que Marcos, ele é direto, ele é urgente, ele não tem meias palavras, ele escreve para convencer os seus leitores, os novos convertidos, que Jesus é o Filho de Deus. Não perca esse Evangelho, não perca as próximas mensagens, priorize em sua agenda estar conosco aqui reunido. Por isso que eu já disse que o versículo-chave é exatamente Marcos capítulo 4, 34 a 38. Novamente, olha na sua Bíblia, Marcos 4, 34 a 38. Você vai entender agora melhor esse versículo. O versículo diz assim, Jesus falando: e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, perderá, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e
perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras dessa geração adúltera e pecadora. Meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho extraordinário! Como é bom reconhecermos que o Senhor Jesus, Ele não nos engana, mas Ele nos convoca aqui. Neguemos a nós mesmos, peguemos a nossa cruz e o sigamos. E o objetivo do discipulado, abra lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. O Senhor Jesus fala assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É o próprio Senhor Jesus falando que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. E aprendemos algo muito importante: Deus nos salvou para servirmos uns aos outros. Deus nos salvou para sermos instrumentos em Suas mãos. E aí então, meus queridos irmãos, o Evangelho de Marcos tem dois grandes objetivos. Depois que Marcos faz a introdução desse Evangelho, do capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 8, 29, Marcos, ele traz que Jesus é o Rei, que tem toda a autoridade e redime seu povo. A estrutura do Evangelho de Marcos mostra isso. Quem é o Rei? Jesus é o Rei. Jesus é o Rei que tem toda a autoridade. Por isso que você vai ver no Evangelho de Marcos muitos demônios sendo expulsos. Por isso que você vai ver a autoridade de Jesus sobre a criação e Ele redimindo o seu povo. E do capítulo 8, versículo 30, até o capítulo 15, versículo 39, Jesus é o Rei que sofre por seu povo e resgata da morte. Jesus é o Rei que sofre pelo seu povo e resgata da morte. Como é importante para nós reconhecermos isso. O que o Evangelho de Marcos então nos ensina? O Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Rei. Jesus é o Rei que tem autoridade e redime o seu povo. Jesus é o Rei que sofre o seu povo e o resgata da morte. E os capítulos 15, versículo 40 a 16 a 20, ele conclui o seu Evangelho. Meus amados irmãos e irmãs, aproveitem o que Deus tem dado a vocês. Amem estudar e praticar a palavra de Deus. Eu espero que no próximo domingo você venha desejoso de conhecer mais acerca desse Evangelho que vai radicalmente transformar a sua vida. Essa semana você já entendeu a mensagem. Essa semana você já entendeu que se você é salvo em Cristo Jesus, você é conclamado por Deus a tomar a sua cruz e segui-lo. Você já entendeu que é um custo muito alto a ser pago, não para sermos salvos, não, porque a salvação é gratuita, mas é um custo muito alto para o discipulado. Por isso que é importante reconhecermos que Marcos, ele é considerado o teólogo da cruz. O seu Evangelho só tem um foco: a cruz de Cristo e o custo do discipulado, o custo de tomar a cruz e seguir a Jesus. Por isso eu digo ao querido irmão e à querida irmã: seja um discípulo fiel. Seja um discípulo fiel. Você entendeu que o amadurecimento espiritual é necessário para todo aquele que seguir a Cristo Jesus. Se você já foi regenerado pelo Espírito de Deus, se você já nasceu de novo, se a sua fé está em Cristo Jesus, se Jesus é o seu Senhor e Salvador, Deus te convoca ao amadurecimento espiritual. Deus te chama a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso eu lhe pergunto: o que você precisa renunciar para continuar seguindo a Cristo Jesus? O que você tem que abrir mão na sua vida? O que você precisa abandonar, que você sabe que é pecaminoso, você sabe que não agrada a Deus e precisa deixar de lado?
porque você é nova criatura em Jesus. Mas talvez você não seja convertido ainda. Talvez você ainda não crê em Cristo Jesus. Então, meu querido visitante, meu querido amigo nessa noite, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo Jesus. Ame a Cristo Jesus. Viva segundo a palavra de Deus e tu viverás uma grande transformação. Se você não tomou essa decisão, se você não recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nesta noite, mediante o convencimento do Espírito de Deus, você pode tomar essa decisão como fruto da graça salvadora. Por isso que nós precisamos, como discípulos de Jesus, identificar quais são os seus medos, qual é a sua insegurança, a sua dúvida. Os seus medos, a sua insegurança, a sua dúvida precisam ser resolvidas na presença de Deus. Clame a Deus. Deus nunca virou as costas, Deus nunca rejeitou, Deus nunca envergonhou aquele que humilhado clamou por sua salvação. Aquele que, enquanto vivo nessa terra, arrependeu os seus pecados e creu em Cristo Jesus. Eu quero realmente dizer a você, essa decisão precisa ser tomada por você. Qual é a sua decisão? Entenda que seguir a Jesus Cristo não é esse evangelho diabólico que é pregado aí fora, da prosperidade, do mandar em Deus, de ficar rico. O evangelho de Deus não é esse evangelho a qual se decreta a Deus aquilo que você quer, prosperidade, saúde. Isso não é o cerne da mensagem do evangelho de Deus. Deus, Ele abençoa os seus filhos, sim. Deus, Ele dá a sua graça comum a todos, e a todos, e Deus dá a graça comum. É possível viver uma vida justa. Eu pergunto então a você, para você refletir, qual é o alto custo que você deverá pagar para seguir fielmente a Cristo Jesus? Quero convidá-lo a fechar seus olhos. Eu quero convidá-lo a olhar para a sua vida. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, você tem certeza da salvação, mas eu lhe pergunto, você está crescendo espiritualmente? Você está amadurecendo? Porque se você não estiver amadurecendo espiritualmente, diga isso a Deus agora. Fala: Senhor Deus, eu sei que sou teu filho, eu sei que tu me amas, mas Senhor, eu estou estagnado, eu não estou amadurecendo, me perdoe, eu quero crescer espiritualmente, eu quero assumir o custo do discipulado, eu quero verdadeiramente seguir fielmente Jesus. Mas se você nessa noite não entrou aqui com uma pessoa que não crê em Jesus, mas Deus está te convencendo da verdade da salvação em Cristo e deseja seguir fielmente a Jesus, diga isso. Diga, não te cales, se posicione, porque domingo que vem vamos começar uma classe de batismo e você pode começar essa classe conosco. Alguém nessa noite está sendo convencido por Deus de que é pecador? Alguém nessa noite está sendo convencido por Deus que só Jesus Cristo pode salvá-lo e perdoá-lo? Eu quero pedir, se você está sendo convencido dessa noite e deseja seguir a Jesus, assumindo o custo do discipulado e se já se preparando para o batismo, levante a sua mão. Alguém nessa noite que está tomando essa decisão de fé? Então vamos orar. Eu quero chamar aqui à frente a equipe de louvor, de cânticos. A igreja permanece em oração. Nós vamos orar ao nosso Deus, o Deus que nos amou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos dá uma nova vida, o Deus que se tornou homem, o Deus que se tornou, que se fez carne e habitou entre nós. É esse Deus que louvamos e adoramos essa noite. Ao Rei dos Reis, a Cristo Jesus, o Senhor. Se você deseja conhecer mais o Evangelho, aprender ainda mais a palavra, me procure após o culto, porque nós temos já
o que orientá-lo e ajudá-lo na sua caminhada. Vamos orar nessa manhã. Santo Deus, Pai querido, nós te louvamos e bendizemos nessa noite tão especial em que a tua igreja, Deus, teve o prazer e a alegria de cumprir a ordenança do batismo da ceia do Senhor. Obrigado, Pai amado, pelos novos convertidos que foram batizados. Que eles sejam, Deus, frutíferos para a glória do teu santo nome. Que a tua igreja, Pai querido, seja frutífera. E possamos, ó Pai, nos alegrar com novos batismos, ó Pai. Com o crescimento espiritual da tua igreja. Ó Pai amado, com o rompimento da apatia espiritual. Com o rompimento da inércia. Com o rompimento, Deus, do comodismo. Com o rompimento de tudo aquilo que tem sido, Deus, pecado e impedido o teu povo de caminhar. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas faltas. Faz de nós discípulos que amam verdadeiramente a Cristo Jesus. Faz de nós discípulos conscientes, convictos de nossa fé. Que não tenhamos medo, ó Deus, medo de segui-lo, medo de nos posicionarmos, medo, ó Pai amado, de pegarmos o Evangelho da salvação, mas que o façamos com ousadia e no poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus oramos. Amém. Todos em pé. Vamos louvar a Deus com esse belo canto.